Afinal, glutamina funciona ou não? Eu vou mostrar para você até o final desse vídeo tudo que eu penso sobre glutamina e, na real, para que ela serve de verdade. Então vamos lá, galera. Eu sou João Paulo Mendes, sou nutricionista, especialista em suplementação nutricional e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês mais esse vídeo, que é o seguinte: a glutamina, gente, ela é um aminoácido, tá? Um aminoácido super comum no nosso corpo. Então nós temos, na verdade, uma quantidade grande de glutamina no nosso organismo, porque é o aminoácido que o corpo mais produz. Isso mesmo, nós produzimos grandes concentrações, grandes quantidades de glutamina. Por isso que ela não é considerada um aminoácido essencial, porque o nosso corpo produz. Porém, em determinadas situações onde há uma hiperatividade metabólica, então algumas doenças hipermetabólicas, o treinamento físico intenso, ocorre uma mudança nisso daí. O gasto, o consumo corporal de glutamina, ele passa a ser maior do que a produção. Então hoje a gente acaba considerando a glutamina como um aminoácido condicionalmente essencial. Mas a grande questão não é essa, porque para a maioria das pessoas que faz suplementação de glutamina, o corpo produz uma quantidade suficiente. E o que acontece? Esse aminoácido, gente, ele tem N funções diferentes no nosso organismo, tá? Então, desde participar ativamente lá do ciclo da ureia, transportando nitrogênio para o processo do ciclo da ureia, a glutamina ela tem, em termos de real necessidade no nosso corpo, quando a gente fala de consumo, de suplementação, uma relação muito forte com o intestino. E muita gente vincula a glutamina também à imunidade. Isso porque esses dois grupos celulares, então estamos falando aí dos leucócitos, células do sistema imunológico, de defesa, e estamos falando dos enterócitos, que são as células da parede do intestino. Essas duas células usam glutamina como fonte de energia. Daí vem o raciocínio de que, se eu suplementar a glutamina, eu vou aumentar o aporte nutricional para esses grupos celulares e, consequentemente, vou ter células mais fortes, um conjunto celular mais forte, ou seja, um sistema imunológico mais eficiente e um intestino mais saudável. Bom, o problema disso é que não é tão simples assim. Porque quando você suplementa a glutamina, para que ela chegue aos leucócitos, ela precisa entrar no corpo. E mesmo que ela entre na corrente sanguínea, se já houver uma produção endógena suficiente de glutamina, esse excedente não vai fazer diferença. Então não é isso que vai melhorar os seus leucócitos, não é isso que vai aumentar a potência do seu sistema imunológico. Pelo menos não diretamente. Já a relação da glutamina com os enterócitos, essa é ainda mais forte. Porque os enterócitos captam, eles são responsáveis por captar diretamente os nutrientes ali no intestino. Então a glutamina que chega, quem primeiro recebe são os enterócitos. O que eles vão ficar para eles e o que eles vão jogar para a corrente sanguínea? Depende da necessidade. Então, a depender da necessidade que aquele enterócito se encontra, ele pode armazenar, ele pode ficar com aquela glutamina toda para ele e jogar quase nada para a corrente sanguínea. Ou, se ele estiver mais em equilíbrio, com as quantidades energéticas adequadas, se ele estiver muito bem estruturado, ele pode passar uma quantidade maior para a corrente sanguínea. Beleza. Boa parte das pessoas hoje, principalmente, a gente está no Brasil, a gente vive em uma sociedade ocidental que acaba tendo uma alimentação e um estilo de vida que é potencialmente agressivo para o intestino. Hoje, você que é nutri sabe disso, me digam aí quantos dos pacientes de vocês têm algum grau de desbiose. É quase todo mundo. A grande maioria das pessoas tem algum grau de desbiose. E hoje, arrisco dizer que boa parte das pessoas tem um grau acentuado de desbiose. A desbiose, que é a alteração da microbiota do intestino, ela pode acelerar, por exemplo, a alteração da parede do intestino, a alteração dos enterócitos. Então, esses enterócitos, eles podem sofrer uma alteração a partir da mudança ali da microbiota, eles podem sofrer uma alteração mecânica. Por exemplo, imagine que você um paciente seu sai na rua e acaba comendo alguma coisa ali que estava contaminada e tem uma reação, tem uma diarreia, uma resposta ali intensa no intestino. O próprio estresse mecânico ali
do processo de diarreia, a contração forte do intestino, da musculatura digestiva e o fluxo, né, mais forte ali na luz intestinal acaba agredindo a parede. Então leva a achatamento das velocidades, altera a parede do intestino. E sim, na condição em que o corpo precisa aumentar muito o consumo de glutamina como uma atividade física intensa, pode acabar faltando glutamina para o enterócito, que se atrofia e que pode acabar provocando o descolamento, né, desses enterócitos um do outro, fazendo o que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Então isso tudo que eu estou falando aqui não está relacionado simplesmente à suplementação ou não de glutamina, está relacionado ao aumento do consumo, está relacionado ao estilo de vida, está relacionado ao que a pessoa consome, né? Então tudo que a gente coloca ali para dentro, né, via trato digestivo, pode ou não ser agressivo para o intestino. Eu vou trazer um dado super simples, por exemplo. As pessoas que comem sem mastigar corretamente, a pessoa que come muita carne e não mastiga direito, né? O próprio processo de mastigação acaba facilitando, né, a ação do suco gástrico, digestivo e tal. E a ideia é que essas proteínas já cheguem ao intestino para serem absorvidas, né, o intestino delgado ali, já pré-digeridas, né? A digestão continua ali dentro do intestino. Só que quando esse alimento sofre, ele está em grande quantidade, ele sofre uma mastigação ruim, muitas vezes chegam alimentos mais íntegros ali. Isso altera mecanicamente a digestão, isso altera o pH do intestino, isso altera a microbiota. E sim, isso sendo feito de forma recorrente, pode provocar uma desbiose e também uma alteração dos enterócitos. Beleza. Então, João, vamos lá. O que isso tudo tem a ver com a glutamina? A suplementação de glutamina, gente, ela é excepcional para alimentar os enterócitos. Ela é excelente para recuperar esse desgaste que acontece na parede do intestino. E a questão do sistema imunológico? Bom, isso realmente ela não vai trazer diferenças diretas no perfil leucocitário, ela não vai trazer diferenças diretas no aumento do número ali de leucócitos ou em deixar o sistema imunológico mais forte nesse sentido. Só que proteger o intestino, reformular os enterócitos, tornar os enterócitos novamente firmes, fortes, formar a barreira e mucosa enterocitária, isso leva a uma proteção imunológica também. Uma grande parte dos micro-organismos que chegam ao nosso corpo chega também pelo trato digestivo. Chega porque o nosso corpo acaba absorvendo. E se houver uma alteração de permeabilidade, se houver um espaço entre esses enterócitos, pode ocorrer a passagem de micro-organismos para dentro do nosso corpo sem que eles sejam percebidos. E aí sim vai exigir lá das células de defesa, tá? Só que o próprio intestino, os próprios enterócitos já formam uma barreira para evitar que micro-organismos entrem ali. Então, melhorar a saúde intestinal está intimamente ligado a melhorar o sistema imunológico. Então eu posso dizer que a suplementação de glutamina melhora o sistema imunológico? Diretamente não, mas indiretamente sim. Assim como eu posso dizer que a suplementação de glutamina pode melhorar ou facilitar o emagrecimento. Pô, glutamina emagrece, João? Como assim? Não, glutamina não emagrece. Mas manter a saúde intestinal auxilia na regulação do perfil inflamatório do corpo. Existe uma conexão muito forte entre o sistema nervoso entérico, tá, e o adipócito. Então, muita coisa do que é produzida no adipócito sofre estímulo também do que é produzido no sistema nervoso entérico, né? Ou seja, o sistema nervoso lá do intestino. E a parede do intestino tem tudo a ver também com esse sistema nervoso entérico. Então, a saúde do intestino também auxilia na regulação, galera, do perfil inflamatório do corpo. Uma pessoa que precisa emagrecer, ela precisa manter um perfil inflamatório controlado. Ela precisa ter uma maior produção de fatores anti-inflamatórios. E isso vai facilitar o processo de emagrecimento. Tá? Existe ainda uma relação muito forte entre intestino e cérebro. O sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central, eles têm uma conexão muito forte. Então, é uma brincadeira até, né, que existe, mas é real isso. Quando a gente fala assim que a pessoa tá de cara fechada, tá muito sisuda, brava com tudo, reclamando de tudo, você fala assim, vixe, essa pessoa só anda enfesada. Enfesada vem de estar cheio de fezes. Isso significa que o trato digestivo, que o intestino não está bem, não está funcionando bem. E sim, a pessoa que sofre com constipação, por exemplo, tende a ser uma pessoa mais mal-humorada.
Isso é real. Só que não é só no humor, isso influencia também, gente, lá no cérebro, numa regiãozinha que tem chamada núcleo arqueado, que é o centro de comando do apetite e saciedade. Então, pessoas que têm alteração no intestino, que têm um intestino não tão bem funcionante, não tão saudável, com alteração da permeabilidade intestinal, alteração dessa parede, sofrem um desequilíbrio no controle apetite e saciedade. Não é à toa, né, que a obesidade acaba, né, uma característica da obesidade é alteração no intestino. É comum que os pacientes obesos tenham uma alteração enterocitária, tenham, né, uma alteração na permeabilidade intestinal. Então é necessário cuidar do intestino dessas pessoas para melhorar o quadro geral do corpo. Então o que glutamina faz diretamente? Nada. Mas, aliás, mantém ou melhora a saúde intestinal. Ponto. Fora isso, faz várias coisas de maneira indireta. Então, o meu paciente, ele precisa ou não precisa suplementar glutamina? Depende de como ele está, de quem é ele, de como é que se apresenta a saúde intestinal desse paciente. Então, não é um suplemento para ficar sendo usado ao longo do tempo, da vida inteira, de forma muito contínua, a não ser em atletas de alto rendimento. Porque nesse caso, a intensidade de treino ela é tão grande que de fato a alimentação e a produção endógena não dá conta. Então nós precisamos suplementar a glutamina para repor a demanda que o paciente tem. Mas para o paciente comum, para o não atleta ou para o atleta amador, não há necessidade de ficar, né, fazendo uma suplementação de glutamina ali eterna, contínua. A gente vai suplementar de acordo com o momento, né, de fases em fases, no momento em que a gente acreditar que o paciente está precisando mais desse suplemento. Beleza? Valeu, galera. Espero vocês no próximo vídeo.